Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Show, pessoal. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou fazer minha parte, é bem rápida. Queria dizer que a gente está gravando aqui a sessão, tá bom? Quem Movimento. tiver com algum problema, quem tiver com algum problema, não, desculpa. Quem puder deixar o microfone no mudo, pessoal, a gente faz primeiro as apresentações. Eu vou falar um pouco da agenda aqui para vocês, mas aí na sequência a gente abre para perguntas, tá bom? Maravilha. Pessoal, então eu vou seguir aqui fazendo a apresentação, tá? Uma abertura aqui antes de passar para o pessoal da Netscope. Eu sou Romo Oliveira, sou responsável aí pelo departamento de marketing. Eu sempre começo agradecendo vocês pela participação, pelo tempo, né? A ideia é que a gente vá com essa sessão aqui até. A gente deu uns 10 minutinhos aí de tolerância para ajustar as pessoas que estavam entrando. A ideia é que a gente vá até umas 4h10, 4h15, mais ou menos. Então também não vou me estender muito. A gente está gravando essa sessão. Quem participou aqui, depois a gente envia o link para vocês poderem assistir novamente ou compartilhar com alguém. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a esse conteúdo aí de forma vitalícia. O que a gente sempre pede, que a gente acha bacana, é participar ao vivo com a gente, porque vocês podem ter interação com as pessoas que estão apresentando. Se tiverem alguma dúvida pontual, vocês conseguem tirar na hora, né? A gente sempre deixa a parte das perguntas para o final. E aí o que acontece, né? Eu, depois que fazer essa abertura rápida aqui, eu vou continuar no chat ali de ouvinte. E aí, se vocês tiverem algum problema de conexão, som, vocês podem ir falando ali pelo chat que a gente vai verificando. E se não for um problema da apresentação de fato, a gente sempre indica que a pessoa saia da sala e entre de novo, porque às vezes é um problema de conexão instável, a gente sabe que, enfim, né, nos momentos atuais é todo mundo usando a mesma internet ao mesmo tempo e pode acontecer algum problema nesse sentido. Mas qualquer outro problema, a gente está aqui dando suporte. Então, basicamente, a nossa agenda, ela tem agora essa abertura institucional, né? Para quem ainda não conhece X4B, para quem quer saber um pouco mais do que a gente faz, eu vou falar rapidamente. E depois eu vou passar a palavra para o Vinícius e para o Carlito, que eles vão falar de fato do tema desse evento, né, que é simplificando a segurança e experiência no trabalho remoto. Eles vão falar bastante como as soluções da Netscope têm essa questão da simplicidade e segurança para esse momento que a gente vive, que a gente entende que é um momento que não volta mais. Né? Na verdade, esses termos de novo normal, isso até já ficou para trás. A gente entende que isso é uma coisa que já vinha caminhando, mas com o que aconteceu esse ano aí, em questões de pandemia e tudo mais, acelerou um pouco essa virada. Então a gente entende que isso é o que a gente vive atualmente, que é o que a gente vai continuar vivendo, mesmo passando da forma que a gente torce por esse período, a gente entende que a gente vai continuar trabalhando remotamente. Muitas pessoas já trabalhavam assim, e a questão da segurança no trabalho remoto é uma coisa essencial e que às vezes as empresas não estão olhando com o foco necessário para esse ponto, né? Quando a gente fala de segurança, a gente tem um mundo inteiro para falar sobre, mas quando a gente está falando de trabalho remoto, das pessoas estarem nas suas casas, às vezes com seus dispositivos, fazendo algo fora do que a gente está acostumado de rede de empresa, a gente tem alguns riscos que a gente precisa olhar para isso. E aí, no final, a gente abre para perguntas, que o que eu falo, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação e não querem esquecer, vocês já podem colocar no chat, que eu resumo todas e depois, quando a gente abrir para perguntas, eu faço a leitura delas. Tá bom? Então, de forma muito rápida aqui, para eu não atrasar a apresentação, a X4B é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, né? A gente nasceu de RP, a gente é uma empresa de DNA consultivo, então a gente trouxe isso para todos os nossos projetos, né? A gente nasceu lá há mais de 10 anos implantando RP, e uma coisa que a gente trouxe para todos os nossos projetos, sejam eles de nuvem, de segurança, de engenharia, a gente trouxe essa questão do DNA consultivo, né? Então, nossos profissionais, nossos consultores sempre atuam de forma consultiva para que a gente entenda de fato o problema dos clientes e possa adequar soluções, né? Além de posicionar softwares, tecnologias, a gente quer entender de fato o problema e como os clientes podem, com o apoio da tecnologia, resolver esses problemas. A gente é a matriz da X4B aqui em São Paulo, que é de onde eu estou falando, mas a gente tem uma presença nacional aí considerável, né? A gente está também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Então a gente tem pessoas nesses locais, tem equipe para poder atender os clientes e poder fazer um trabalho consultivo, poder apoiar nessa transformação digital, redução de custos, que são os nossos principais propósitos, né? Aqui é mais para dar uma ideia de que fisicamente também a gente... Alô?
Sumiu, Alô, sumiu o alô, som, Rômulo, pessoal? sumiu. Vocês continuam me ouvindo? Agora Deu sim. uma Oi. cortada. Voltou? Vocês continuam me ouvindo? Agora Tá. sim. Vocês continuam vendo minha tela aí? Tá, Sim. acho que foi alguma Sim, indisponibilidade aqui temporária. Consegue me ver aqui, né? Ver a tela, no caso. sim. Maravilha, pessoal. Desculpa aí, acho que foi alguma indisponibilidade aqui. Essas redes de internet cada dia mais instáveis. Mas seguindo aqui minha parte, eu não vou ficar descrevendo o nosso portfólio aqui, mas eu queria mostrar para vocês que a gente tem soluções que atuam em quatro principais pilares, que é a parte de gestão de negócio e inovação, infraestrutura, colaboração em nuvem, segurança, que é o pilar que a gente está hoje aqui nesse webinar, sendo o Netscope um dos nossos principais parceiros, e a parte de design e engenharia. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma série de serviços e soluções que a gente pode apoiar as empresas, né? A gente fala da jornada segura para a nuvem, a gente fala de toda a parte de controle de multiambientes, projetos de cybersecurity, LGPD, né, que já está em vigor, a gente consegue apoiar também essa transformação, parte de BIOD, a gente consegue, né, além de tudo, toda a parte de consultoria, licenciamento dos principais fabricantes aí de segurança, a gente consegue apoiar nesse ponto aqui também com consultores e com equipe qualificada para isso, tá bom, pessoal? Como eu falei, eu não queria me estender muito, eu vou passar a palavra agora para o Vinícius e para o time da Netscope para eles seguirem com a apresentação e eu sigo aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tiverem, vocês podem falar aqui com a gente que a gente vai verificando. Tá bom, pessoal? Vinícius, aí agora é contigo. Opa, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, prazer estar aqui. E o Carlito, não sei se quer dar um oi aí pro pessoal também. Fala pessoal, boa tarde. Opa, boa tarde. Basicamente, temos um conteúdo aqui para apresentar para vocês, super rápido. O Carlito desenvolveu uma demonstração e, bom, eu sou responsável pela parte comercial da Netscope, fico em São Paulo, mas divido o território com meu parceiro Thiago Cunha, onde a gente acaba cobrindo todo o Brasil. A Netscope, para quem não sabe, é uma empresa nativa da nuvem e o que nós queremos aqui compartilhar um pouco com vocês é um pouco dessa visão, como que a Netscope ela vem mudando um pouco o mercado, principalmente nessa questão do trabalho remoto. É realmente um momento muito diferente que a gente vem vivendo hoje. Então, falando de trabalho remoto, o primeiro convite é para reimaginar o perímetro, né? Acho que a política ela deve ser entregue em qualquer local. Se você está no escritório, está no seu laptop, está no seu celular pessoal. Então esse é o principal diferença das tecnologias tradicionais do mercado, né? Então, rapidamente, para quem não conhece a Netscope, tenho aqui alguns pontos. Primeiro é que a Netscope ela foi fundada em 2012, a gente acabou lançando o primeiro CASB do mercado. Hoje temos uma estratégia que nós chamamos de SASE, que basicamente é a unificação de vários controles de segurança numa única cloud, de forma integrada. Então, hoje a Netscope, fora tecnologias de Private Access, que é uma evolução da VPN, temos também a parte de um Secure Web Gateway na nuvem, né? Aquele web tradicional, Web Filter, focado em URLs. Mas, além disso, nós podemos fazer todo o controle de SaaS, né? Que são aplicações em nuvem. Eu consigo colocar um controle de atividade quando você está utilizando aplicações como Office 365, Google, Amazon, enfim. Temos aí um catálogo gigantesco de aplicações. E hoje a Netscope ela protege mais de 1/4 das maiores empresas do mundo, os maiores ambientes de Microsoft, né, de Office 365, de clientes que inclusive têm contratos E3, E5, né, que cobrem muitas coisas, mas realmente o controle focado no dado e o controle de acesso é algo que a Microsoft não tem um controle, então a gente é complementar a essa estratégia da Microsoft. Então, os maiores ambientes hoje são protegidos pela Netscope, dessas grandes corporações. A nuvem da Netscope é uma nuvem muito bem testada já, temos mais de 50 bilhões de transações por dia, 50 bilhões de transações de SaaS, é realmente um volume de tráfego muito grande. Quando falamos de Shadow IT,
né, que é entender essas aplicações de terceiros que não são gerenciadas pela TI, né, que foge do Office 365, da Google, começa a ser aqueles WeTransfer, PDF Converter, ferramentas que o usuário acaba utilizando para fazer atividades do dia a dia. A Netscope tem a melhor visibilidade desse ambiente, que chamamos de Shadow IT, hoje com mais de 33 mil aplicações catalogadas, com gerenciamento de risco, né? Então, é papel da Netscope entender os termos de uso das aplicações para prover para o cliente visibilidade, para evitar que dados sensíveis acabem caindo em locais não sancionados, não corporativos, né? O Gartner também é um grande aliado, ele já posicionou a Netscope pelo 3º ano consecutivo como a tecnologia mais visionária. Isso basicamente se dá pela nossa abrangência no mercado. O que eu quero dizer? Hoje a Netscope já dispõe de data centers privados no Brasil. Isso é muito bom do ponto de vista de latência, experiência do usuário final, e também pela parte do controle dos dados, né? Essa inspeção ela é feita realmente a nível Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para mostrar os investimentos na região. A Netscope hoje tem um time que está crescendo de uma maneira exponencial, porque as empresas precisaram colocar muita segurança no curto prazo. Então, esse é um pouquinho do que a Netscope vem a níveis de investimento, né? Um time grande, com os investimentos na tecnologia, para poder prover para o usuário o melhor nível de serviço. E quando a gente está falando de data center privado, existe uma comparação ao data center público, né? O que é o data center público? Quando você coloca um serviço lá dentro da Amazon, ou lá dentro da Google, ou dentro da Microsoft, você não controla a última milha. Por que isso é um fato importante? Quando você está falando de navegação web, a primeira preocupação é velocidade, agilidade. Então, a Netscope ela acabou pensando em criar uma rede de alta performance, onde eu faço peering, né? Eu tenho uma conexão direta com os principais vendors de SaaS do mercado. Aqui embaixo tem algum dos nomes. Hoje nós temos uma malha de conexão muito grande, ficando atrás somente de grandes players, como a própria Facebook, Instagram. Então, é uma malha muito grande hoje. Então, quando você vai acessar o serviço do Office 365, da Microsoft, da Google, ou um site que está na Akamai, por exemplo, Cloudflare, você acaba indo pela rota de menor custo, a rota mais rápida. Esse acaba se refletindo numa melhor experiência para o usuário final também. Então, isso é um pouquinho da grande diferença de um data center privado para um data center público, né? O data center privado, eu tenho muito mais gerência do caminho para que o usuário não utilize a internet pública para acessar o serviço. Então, esse é um ponto bem legal. Tem aqui alguns outros pontos que é importante todo mundo começar a se atentar, que basicamente 85% do tráfego hoje corporativo está indo para aplicativos SaaS, né? Então, sobra somente 15% para os sites estáticos, que são aqueles sites mais tradicionais, né? Que são somente você somente visita, mas você não interage com o site. Então, realmente, Office 365, ferramentas, o próprio LinkedIn ele é reconhecido como um SaaS, porque você pode ir até lá e fazer um upload de um arquivo de até 20 MB, pode fazer um post, né? Pode fazer o envio de informações de RG, CPF. Então, realmente, a forma como as pessoas interagem com a internet mudou e o SaaS ele é um grande aliado, né? Outro fator importante é a criptografia de tráfego. Muitas vezes foi responsabilidade de um firewall ou até mesmo de um balanceador, mas a natureza hoje da internet ela é muito volátil, né? As coisas mudam muito rápido. No ano passado as chaves eram de 2K, hoje já estão de 4K. Imagina, todo aquele plano de capacidade criado no passado, hoje você corta pela metade, né? Então, a parte de tráfego criptografado é pesado. Para você ter um appliance fazendo a decriptografia disso é realmente muito complexo. O que a Netscope traz é você ter todas essas estruturas na nuvem, né? Um outro ponto importante é a falta de recursos, né? A maioria dos líderes de segurança mencionam que falta pessoas no mercado, falta conhecimento, falta aquela pessoa que consegue
realmente apertar todos os botões da ferramenta de tecnologia. Então, por isso que o SaaS ele acaba tendo muito valor quando as equipes têm um time reduzido. E também tem aqui um outro fator importante, que 90% dos dispositivos corporativos são móveis, como celulares, e eles estão fora do perímetro pela metade do tempo. Então, hoje não é mais home office, né? Hoje é anywhere office. Você trabalha de todos os locais, você está trabalhando com o seu celular, depois está trabalhando com o seu laptop, e a segurança precisa estar olhando todas essas entradas sem pontos cegos, né? Então, quem é a Netscope? A Netscope é uma empresa que está redefinindo a segurança, uma empresa que acabou criando esse novo conceito, que ele já é reconhecido pelo Gartner, chamado SASE. A nossa abordagem ela é data-centric, então nossas políticas são focadas no dado. Fazendo uma analogia rápida, um web filter tradicional, ele acaba bloqueando você de acessar o site. Quando eu falo de uma abordagem data-centric, eu posso aplicar políticas que ela vai diferenciar pelo estilo do dado que você está trafegando. Por exemplo, quando você está no LinkedIn, se você vai subir um arquivo no chat ali, né, que ele tenha RG e CPF, eu posso tomar uma ação, mas se ele não fere, não fere os perfis de LGPD, eu posso tomar uma outra ação. Então, o dado ele acaba sendo central na distribuição de políticas. É uma nuvem que acaba já tendo esses pontos de presença na América Latina, a nível global e principalmente no Brasil, e uma nuvem rápida, porque a gente acaba se preocupando muito com a melhor disponibilidade, melhor latência para o usuário. Então, rapidamente, esse é um pouquinho do nosso portfólio, vamos dizer assim, do nosso cenário. Essa rede aqui embaixo, chamada NewEdge, ela recebe todas as conexões dos escritórios, usuários remotos, devices não gerenciados. Logo mais o Carlito vai mostrar um pouco como é a mágica de receber, como é que eu faço o tráfego desses usuários não gerenciados caírem na nossa nuvem. Basicamente é uma estratégia de federação. Mas essa estrutura de microserviços, ela vai abrir as sessões SSL, vai colocar controle de acesso, aplicar os filtros focados no dado. Como eu disse, nossa ferramenta já vem com os filtros de LGPD pronto, focados ali em RG, CPF, PIS, PASEP, placas de carro, nomes de brasileiros. É um filtro muito maduro, muito, muito interessante. E temos uma patente que a gente chama de xCloud, Cloud XD, que eu faço o decode de JSON para conseguir entender a instância. Por que isso é importante? Hoje, políticas no nível de URL, né, ali no browser, é muito complicado você ter barra nome do cliente ou barra corporativo, você distinguir o que está indo para uma instância corporativa do que está indo para o pessoal, né? Hoje é um único tubo que vai para Google, que vai para Microsoft, que vai para diversos SaaS do mercado. Então, a Netscope criou uma patente que eu consigo entender a instância, qual que é o tenant que está indo essa informação e aplicar política nele. Isso é muito legal também. É uma console única, onde eu tenho todas as políticas integradas, de SaaS, IaaS, Web e Private Access, que é essa última caixinha aqui, que é uma modernização da VPN tradicional, um conceito de Zero Trust, que o Gartner também vem posicionando forte, principalmente agora com toda essa questão do trabalho remoto. E nessas outras três caixas, a Netscope pode prover políticas de segurança para a nuvem pública, controle de CASB via APIs, que é um controle mais tradicional, onde eu consigo me conectar na Microsoft, Google, enfim, diversas APIs nós hoje disponibilizamos para conseguir controlar os arquivos em repouso. E esse novo conceito do Next Generation Secure Gateway, que é uma junção do CASB com Secure Web Gateway e com DLP. Muito legal, a gente vai mostrar um pouco. E hoje a Netscope consegue integrar com diversas empresas, inclusive nós somos um forte parceiro da Microsoft, onde a gente consegue integrar via Azure AD, a parte de single sign-on, identidade, enfim, temos diversas integrações que a gente pode falar um pouquinho. Então, quando eu falo um pouco de um plano geral, imagine que você tem suas aplicações na nuvem, elas têm as partes sancionadas e o share no IT. Você tem os sites web, que são acessados diariamente, e os seus ambientes de nuvem pública. Você acaba tendo uma borda, que eu falo do NewEdge, né? Aquela borda, aqueles pontos de presença distribuídos
de forma global, para a Netscope começar a adicionar os controles de segurança. Então, uma vez que você tem usuários em dispositivos gerenciados, laptops, celulares, eles caem nessa estrutura, né, o Cloud XD que eu comentei, para você ter controle em tempo real desses sites. Quando eu estou falando do celular ou qualquer outro dispositivo móvel que não é corporativo, você cai numa estrutura de reverse proxy, né, uma estratégia de federação. Então, isso acaba sendo transparente para o usuário, porque ele nem percebe que foi feito esse redirecionamento. O CASB API, para poder ter governança dos dados, eu posso me conectar aqui também. Seguindo para a nuvem pública, eu posso ter uma conexão API nesses ambientes para ver a postura de segurança desses ambientes. Muitas vezes, os hackings que ocorreram aqui não foram ataques sofisticados, foram administradores que deixaram uma porta administrativa aberta, ou até mesmo um bucket S3 exposto, né? Tem o conceito de Zero Trust para acesso às aplicações privadas. Tem o conceito das aplicações privadas, onde elas são acessíveis através dessa estrutura de Zero Trust aqui. Então, tudo isso, se eu fosse separar em caixinhas aqui no topo, eu tenho o CASB, o Secure Web Gateway, o CSPM, né, a postura de segurança na nuvem, e também o conceito de Zero Trust, tudo isso dentro de uma visão que nós chamamos de SaaS. Então, os clientes eles podem começar, independente do lado aqui, né, mas pensa que isso tudo faz parte de um plano maior. Então, o Carlito tem uma demonstração que eu vou deixar aqui com vocês, mostrando instâncias, Channel IT, a parte de DLP, Proxy Reverso e a parte de Netscope Private Access também. Prazer estar aqui. Qualquer dúvida, mandem no chat que eu posso fazer aqui para o Carlito durante a sessão, tá bom? Carlito, passando aqui a gerência para você. Tirei aqui a parte de compartilhamento. Fica à vontade. Beleza, vocês estão vendo minha tela aí já? Estou vendo por aqui já. Bacana, beleza. Bem, pessoal, então, um dos principais casos de uso aí que os clientes têm pedido ajuda para a gente em relação a esse controle de instâncias, né? Como que eu evito que o usuário acesse o meu OneDrive corporativo, o meu G-Drive corporativo, faça download de dados sigilosos dentro desses ambientes e depois faça o upload em uma conta pessoal dele de Hotmail ou em uma conta pessoal dele de Gmail ou até mesmo no OneDrive corporativo de outra empresa, né? Então, a gente vai começar por esse caso de uso. A gente tem algumas políticas aqui para demonstrar esse controle de instância. Deixa eu logar no tenant aqui de novo. Bem, então, nós temos políticas aqui para permitir que o usuário faça acesso somente a uma instância específica de AWS, somente a uma instância específica de Office 365, ou até mesmo do próprio G Suite também, tá? Enquanto que nós temos outras políticas aqui que não permitem que o usuário faça login ou acesse outras instâncias desse tipo de serviço na nuvem, tá? Então, eu vou abrir aqui, começar pelo Office 365, vou tentar fazer login aqui. E como vocês viram ali nas políticas, para o Office 365, a única instância que está autorizada ao usuário ter acesso é essa instância chamada Carlito Vieira. Tá? É uma instância minha de laboratório corporativo aí do Office 365. Então, se eu tento acessar aqui essa conta, ela está autorizada, eu consigo fazer o login, consigo eventualmente aqui fazer o download, por exemplo, de um documento que viola a LGPD. Esse documento aqui, no caso, é um documento que carrega uma série de dados pessoais brasileiros, né? Mas vamos supor que fosse um documento altamente sigiloso, com informações valiosas da empresa e que ela não quisesse que o usuário conseguisse fazer upload desses dados em outras instâncias da Microsoft. Então, eu vou fazer logoff aqui dessa conta que eu estou logado. Vou fechar aqui. E vou tentar fazer login novamente, só que agora eu vou tentar fazer login em uma outra instância, tá? Nessa daqui de baixo. Então, ao tentar fazer esse login, eu vou cair naquela política de bloqueio que não deixa eu acessar o Office 365 se não for a conta corporativa da empresa,
tá? Da mesma forma, se eu tentasse fazer o login aqui em uma conta pessoal, acho que a gente também tem uma política lá para bloquear a conta pessoal de Office 365, tá? Esses controles de instância, eles não são só para o browser, né? A gente também tem esse tipo de controle para os clientes nativos aqui, para os clientes que ficam instalados na máquina. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é tentando conectar em uma conta de G Suite, só que não é a conta de G Suite que está autorizada lá na minha política. Então, deixa eu até fechar aqui, senão ele vai ficar tentando conectar e exibindo o pop-up aqui várias vezes. Então, eu tinha também ali uma política, aqui embaixo, que só permite eu acessar uma conta específica, chamada GSE Demo, enquanto que essa conta de G Suite que eu tentei acessar ali é a minha conta Netscope, né? Então, não foi possível. Então, para qualquer aplicação que informe dentro do pacote esse ID da instância, a Netscope tem essa capacidade, como o Vinícius falou, de ler essas instâncias e permitir esse tipo de controle, né? Isso, então, se estende para Office 365, para G Suite, para Slack, para Amazon, para uma série de aplicações. Vou mostrar aqui para vocês também o mesmo comportamento aí dentro da Amazon. Essa conta aqui é uma conta que está autorizada também lá na tabela de políticas, então eu consigo fazer login. Agora, se eu sair dessa conta e tentar entrar em uma outra conta aqui que não está autorizada, da mesma forma eu também recebo o alerta de bloqueio, tá? Aqui no caso, a gente estaria falando de um cenário mais rígido, né? Onde eu não quero nem que o usuário faça login na conta pessoal dele. Mas a gente também consegue trabalhar num cenário mais flexível, onde eventualmente você deixa o usuário acessar o Hotmail pessoal dele, por exemplo. Ele pode fazer upload de dados lá, ele só não pode fazer esse upload quando são dados que violam uma LGPD ou um PCI, ou documentos que estão classificados aí pela empresa como documentos sensíveis, tá? Então, tudo isso é configurável. E aí, além desse desafio, né, de você controlar instâncias que não são corporativas, tem toda a questão do Shadow IT também, né? Então, já passando aqui até para o segundo caso de uso, a gente também tem uma política lá na tabela que não permite o usuário fazer upload de dados que violam a LGPD dentro do ZipShare, por exemplo, ou do eTransfer, ou de qualquer outro cloud storage que não seja o da empresa. Então, se eu pego aqui esse quadro branco aqui que eu estou tirando o print screen e tento fazer o upload dele aqui dentro do ZipShare, essa imagem ela não está violando nenhuma política de DLP, então eu consigo perfeitamente fazer esse upload. Agora, se eu pego aquele documento que carrega dados pessoais brasileiros e tento fazer esse upload, já não consigo, né? Já recebo o alerta de bloqueio aqui informando que o carregamento de dados pessoais que violam LGPD no ZipShare está bloqueado de acordo aí com as políticas da empresa, né? E esses controles, como eu disse, eles não são só para o browser, né? Vou mostrar um outro exemplo aqui de controle, desse mesmo tipo de controle em cima de um aplicativo. Então, acabei de abrir aqui o Slack, eu tenho também uma política lá que não permite vazamento de LGPD nessa aplicação, porque a empresa usa, vamos supor, o Teams, né? Então, o Slack não é corporativo, não quero que seja autorizado upload desse tipo de informação aqui, tá? Ainda sobre essa questão de controle de navegação, de Shadow IT, etc., como o Vinícius falou, a Netscope também tem toda a parte de filtro web, né? Então, nesse cenário aí que vocês estão com os funcionários trabalhando remotamente, com máquinas corporativas, o tráfego deles passando pela nuvem da Netscope, além de ter todo esse controle de aplicações na nuvem, que foi o que a gente cobriu até agora, você também vai ter o controle de filtro de URL, né? Sites de conteúdo adulto, por exemplo, estão bloqueados, então o usuário, ao tentar acessar, vai cair nessa política, informando que essa é uma categoria de URL bloqueada dentro da empresa, né? Além de ter essas notificações de bloqueio,
a gente também tem um outro cenário mais flexível, onde, por exemplo, a empresa pode considerar que sites de armas, da categoria de armas, é decisão do usuário seguir com esse acesso ou não. Então, ele pode assumir o risco aqui e prosseguir com esse acesso, ou ele pode cancelar e não dar sequência, né? Então, esses user alerts podem ser utilizados para uma série de cenários, né? Esse aqui, por exemplo, uma categoria de URL, ou mesmo que fosse um upload de dado que viola LGPD dentro do zip share, você poderia deixar o usuário tomar essa decisão, né, de seguir ou não com o upload, e tudo isso fica registrado nos logs, né? Então, vou abrir aqui para vocês agora os logs que foram gerados desses acessos que eu fiz, para vocês poderem ver aqui essa visibilidade que é dada de tudo que o usuário faz, né? Então, aquela minha tentativa de upload lá no Slack do arquivo PII Sample Brasil foi bloqueado. Da mesma forma, essa tentativa no ZipShare, da mesma forma, aquela tentativa de login que eu tentei fazer em uma conta de AWS que não estava autorizada, caiu na política de bloqueio. Aquela tentativa que estava de login na conta cadastrada, né, como corporativa, já foi possível de ser feito, né? Bem, como o Vinícius disse também, a Netscope ela decidiu suportar oficialmente a LGPD aqui para o Brasil. Então, eu vou abrir aqui agora o nosso motor de DLP para poder mostrar para vocês esse suporte oficial à LGPD. Tá? Então, a gente tem aqui centenas de profiles de DLP já prontos na solução, como oficiais, GDPR, RIPA e a própria LGPD também, tá? Vou abrir aqui o profile, já tem um profile que é pré-definido, né, que é administrado pela Netscope. Eu vou abrir aqui um profile customizado, que eu adicionei mais algumas coisas também. Mas se vocês olharem, CPF, CNPJ, passaporte, título de eleitor, CNH, endereços, nomes, PIS, PASEP, placa de veículo, Renavan, tudo isso é oficialmente suportado pela Netscope, com o diferencial de ter o validador, né? Então, a gente não só detecta 11 dígitos, mas a gente sabe que aqueles 11 dígitos representam um CPF válido. E isso, na prática, reduz bastante a quantidade de falsos positivos, né? É diferente de uma solução que não suporta LGPD oficialmente, aí você tem que manualmente usar de expressões regulares para poder reconhecer esses tipos aqui de dados, e, consequentemente, você não consegue, dentro de uma expressão regular, validar que é um número válido de CPF ou de CNPJ e assim por diante, tá? Então, tem esse diferencial aí também dentro da plataforma. E aí, esses incidentes que a gente gerou aqui nessa demo até agora de DLP, eles, além de gerar aqueles logs que vocês viram, eles também geram os incidentes de DLP mesmo, para serem tratados internamente dentro da empresa, né? Então, deixa ele carregar aqui, mas basicamente você tem a informação do usuário que fez o envio, para quem ele fez o envio, que tipo de dado que tinha dentro daquele documento que deu match nessa política. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, esse documento que a gente está usando, né, PII Sample Brasil, ele tinha CNH, tinha CPF, tinha endereços brasileiros e tinha nome próximo de e-mail. Então, tudo isso deu match aí no profile de LGPD e por isso aquele tráfego foi bloqueado, né? A gente até consegue também exibir quais dados, aqui na própria console da Netscope, quais dados deram match naquele documento, né? É uma opção também de ser configurável, mas geralmente a gente deixa só o DPO da empresa com acesso aos dados, enquanto que o time aí que administra a solução só vê aqui o tipo de dado, né? Para respeitar aí também a privacidade das informações. Bem, eu vou passar aqui para o próximo caso de uso, que é o controle de dispositivos pessoais, né? Então, até aqui, todos esses acessos que eu fiz, eles passaram pela nuvem da Netscope, porque eu tinha um cliente da Netscope instalado aqui na minha máquina, fazendo o redirecionamento do tráfego para a nossa nuvem, né? Então, a gente pode considerar que essa daqui é uma máquina corporativa da Netscope, ela pode colocar o cliente aqui. Agora, se essa fosse uma máquina pessoal, então é como se eu desabilitasse esse cliente aqui, né? Agora o meu tráfego não está mais passando pela nuvem da Netscope. Se eu tentar acessar
aquele site agora de armas, eu vou direto, né? Mas, pensando aí na produtividade dos usuários, as empresas têm desejado que, mesmo a partir de um dispositivo pessoal, como é o cenário aqui agora, ele continue tendo acesso à nuvem sancionada da empresa, que ele consiga entrar no Google Drive, que ele consiga entrar no OneDrive, abrir um documento, trabalhar em um documento, né, enquanto ele estiver em uma viagem a trabalho ou quando ele estiver a partir de um dispositivo pessoal. Então, a gente conta também com o recurso de proxy reverso para fazer o redirecionamento do tráfego para passar pela nuvem da Netscope, mesmo quando é uma máquina pessoal e não tem o cliente instalado. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, ó, é que eu estou tentando acessar uma conta específica de OneDrive, de Office 365 corporativo, chamada sedemo.cloud, e como vocês podem ver na URL aqui em cima, automaticamente esse tráfego já começa a ser redirecionado para passar pela nossa nuvem, né? Então, os mesmos controles que vocês viram sendo efetuados com o cliente, eu também consigo fazer sem o cliente para a nuvem sancionada, né? Então, por exemplo... No caso aí, você está com ele desabilitado, correto? Isso, eu estou com o cliente desabilitado, ó, só para mostrar aqui para vocês. Quando ele está sem o endereço IP aqui, é porque ele está desabilitado, né? Quando a gente habilita, já eu vou precisar habilitar ele de novo, vocês vão ver que ele vai ficar colorido aqui, ó. Mas isso também não é uma violação de privacidade do acesso direto, já que não é um hardware da empresa. Nesse caso, vocês estão passando por esse proxy aí, todos os dados pessoais, no caso também. Não, então, aqui, o usuário, a gente está imaginando um cenário que o usuário está a partir de um dispositivo pessoal e ele está querendo acessar a nuvem sancionada da empresa. Então, somente o tráfego de acesso à nuvem sancionada está sendo redirecionado para a nuvem Netscope. Quando eu acesso aqui uma página web, sei lá, abrir aqui globo.com, esse tráfego não está passando pela Netscope, né? Agora, quando eu entro no Office 365 da empresa, aí o tráfego começa a passar pela Netscope de forma automática, tá? Então, eu poderia ter uma política que permite o usuário trabalhar em um documento, pode editar aqui, fazer alterações nesse arquivo, mas, por exemplo, como a máquina é pessoal e esse documento é muito sigiloso, eu não quero que ele faça download. Então, eu posso ter uma política que bloqueia só o download, né? Então, tem toda essa cobertura também para proteger o acesso a partir de dispositivos pessoais também. Bem, eu vou avançar aqui agora para o último caso de uso, que é o cenário que o Vinícius comentou também do NPA, né, que é o Netscope Private Access. Basicamente, é uma solução aderente aí ao conceito de Zero Trust Network Access, defendido aí pelo Gartner, onde você substitui a VPN usando um conceito com mais segurança, para dar acesso para os usuários remotos às aplicações privadas. Então, eu vou habilitar o meu Netscope Client aqui de novo, tá? Ele está habilitado já. E aí, dentro daquela minha conta de AWS, deixa eu acessar ela aqui de novo. Dentro dessa minha conta aqui de AWS, eu tenho um servidor Windows. Esse servidor Windows, ele tem aqui um IP privado, né, um IP de rede interna. Esse Security Group, né, aqui a gente está dentro da AWS, então o Security Group que protege o acesso a esse servidor, ele só permite que um componente da Netscope chamado Publisher, que é esse cara aqui, que é um appliance virtual da Netscope que está implementado aqui, somente esse Publisher consegue acessar esse servidor, nesse IP privado. E, ao mesmo tempo, esse Publisher, ele o Security Group dele não permite nenhum acesso oriundo da internet. Somente ele consegue sair e conectar na nuvem da Netscope. Então, se você imaginar aqui, esse servidor Windows, ele não tem nenhum tipo de contato com a internet, nem diretamente, nem através do Publisher. O único contato que ele tem é com a nuvem da Netscope, né? Então, quando a gente faz essa configuração aqui, deixa eu voltar aqui no meu tenant para mostrar para vocês, mas basicamente eu peguei aquele componente lá que a gente chama de Publisher e conectei aqui no meu tenant.
Então, aquele appliance virtual da Netscope está conectado aqui e, consequentemente, ele me dá acesso às aplicações privadas que estão ali dentro daquele ambiente. Então, aquele servidor Windows de P172.31.45.223, ele está publicado aqui na nuvem da Netscope, na porta 3389 para acesso via RDP e na porta 80 para acesso via browser, né? Na verdade, a gente suporta aqui qualquer protocolo, qualquer porta TCP ou DP, tá? Desde que a aplicação seja client to server. A gente suporta também redundâncias do publisher para você ter aí uma alta disponibilidade também nesse acesso. E aí, uma vez que eu estou com o cliente da Netscope aqui conectado, eu consigo, né, a experiência do usuário remoto é como se ele estivesse dentro da empresa. Então, o que eu vou fazer aqui agora é, pelo browser, tentar acessar aquele servidor, aquele endereço IP privado, vou conseguir chegar até ele. E aí a gente começa a entrar aqui nos conceitos de Zero Trust Network Access, né? Porque dentro daquele ambiente de AWS, eu tenho outros servidores na mesma rede, mas eu não consigo acessar. Eu só consigo acessar aqueles que estão publicados na nuvem da Netscope. Então, esse aí é uma primeira barreira de segurança, né? A segunda barreira de segurança é que, além do serviço ter que estar publicado aqui na nossa nuvem, você ainda tem que ter uma política de segurança por usuário, autorizando quem deve ter o acesso a esse tipo de serviço. Então, basicamente, eu tenho essa regra aqui, ó, para permitir aplicações privadas que está amarrada somente ao meu usuário. Então, se eu fizer o deploy desse Netscope Client aqui na máquina de vocês, por vocês não estarem aqui nessa política, o tráfego de vocês vai passar pela nossa nuvem, mas vocês não conseguiriam acessar essa aplicação aqui, tá? Então, para mostrar o acesso via RDP também, deixa eu abrir aqui o meu cliente de RDP, mostrar aqui para vocês o endereço IP, ó, 172.31.45.223, também consigo fazer o acesso, tá? E aí, então, se vocês pensarem aí no usuário remoto de vocês, sendo protegido pela nuvem Netscope, vocês passam a dar um acesso mais seguro às aplicações privadas, como vocês passam a ter visibilidade do que ele acessa na web e consegue criar políticas de bloqueio, né, para o que ele vai fazer no Shadow IT, em relação aos dados, né, se ele vai fazer um post de CNPJs ou de qualquer tipo de dado sigiloso, né, classificado lá no motor de DLP, no LinkedIn, no Facebook, ou no OneDrive corporativo, ou no Gmail pessoal, não importa. Para a Netscope, como o Vinícius falou, ela é uma empresa centrada nos dados, e aí faz todo o diferencial você fazer o SSL Decryption de todo o tráfego. Esse SSL Decryption ele é feito na nossa nuvem, né? Então você não tem que se preocupar com performance, isso passa a ser uma responsabilidade da Netscope. E esse SSL Decryption ele acaba sendo o que viabiliza tudo isso, né? Você ter granularidade dentro das aplicações para dizer que o usuário pode fazer uma coisa, mas não pode fazer outra, e baseado nos dados também, como a gente viu aí na demo, né? Então, só para fechar aqui, tudo isso que a gente mostrou para vocês aqui até agora foram estratégias de controle de tráfego inline, né? O tráfego passando pela nuvem da Netscope. Mas, além desse controle inline, a Netscope ela também tem os controles e visibilidade via API. Aí é basicamente Data Center Netscope conectando lá no seu Data Center da AWS, no seu Data Center do Office 365, da Google, do Slack, e dando visibilidade e controle da sua nuvem sancionada via API também. Então, vamos supor que vocês aí tenham, sei lá, 10 milhões de arquivos no OneDrive. Quantos desses arquivos violam o PCI, quantos violam o LGPD, quantos estão compartilhados publicamente, quantos estão compartilhados com domínios que vocês não gostariam? Então, a API ela dá toda essa visibilidade do passado, né? Enquanto o inline aqui é tempo real, a partir do momento que você faz o deploy da solução, a API tem essa capacidade de olhar o passado e mostrar aqui, por exemplo, ó, nesse meu ambiente de OneDrive, eu tenho 38 arquivos,
né? Poderiam ser, aí, sei lá, 10 milhões, 50 milhões, e tenho 21 violações. Dessas 21 violações, todas elas são de LGPD, a interface ela é drill down, eu posso ir clicando aqui, né, investigando o tráfego, e aí eu chego no detalhe, para saber com quem que aquele arquivo está compartilhado, se ele está compartilhado de forma pública, quem já teve acesso, e eu posso criar as políticas de remediação, né? Uma vez que eu detectei que eu tenho 21 arquivos que violam LGPD compartilhados publicamente, eu posso criar uma política falando, olha, remove esses 10 arquivos, eu quero que delete os 10, ou eu quero remover o link de compartilhamento público, ou eu quero restringir o acesso só para o dono do arquivo passar a ter acesso a ele a partir de agora. Então, além dos controles inline, também tem todos esses mecanismos aqui via API. E a gente fica à disposição para executar provas de conceito com vocês, criar um tenant desse aqui, esse aqui é o meu tenant, né, de laboratório, mas a gente pode criar um tenant exclusivo para vocês, para cada um de vocês, conectar na nuvem sancionada e fazer todos esses testes inline aí, para demonstrar para vocês aí como que a Netscope consegue proteger o ambiente e os usuários on-premises e remotos também. Bacana? Legal. Show de bola, Carlito. Eu acho que parabéns pela demonstração. Realmente a gente gosta muito de fazer nessa linha mais ao vivo, porque é realmente muito fácil. A experiência de quem administra é realmente muito leve. E eu tenho aqui algumas mensagens que eu queria compartilhar. A primeira, desse conceito do Zero Trust, né? A VPN tradicional ela já tem mais de 10 anos. Muitos usuários reclamam muito da experiência, né? Que ela é instável, lenta, cai. E a Zero Trust, fora a parte de segurança, ela vem muito para melhorar a experiência também, né? Uma vez que o usuário, quando ele vai acessar o serviço, ele vai se beneficiar do New Edge, né? Aquela rede que eu comentei rápida da Netscope, que você já vai direto para a Microsoft pelo melhor caminho, vai direto para a Amazon pelo melhor caminho. Então, esse é um conceito muito legal. A parte do LGPD, que agora tomou uma forma gigantesca, né? A Netscope ela tem uma ótima visibilidade, controles muito maduros nessa linha, né? Como o Carlito comentou. Então, pensem que uma vez que seus dados estão na nuvem, sua segurança precisa ir para lá também. Então, a Netscope hoje é que tem a maior superfície, melhor visibilidade para conseguir monitorar os fluxos dessa informação, né? Então, um outro recado, a parte do SASE, que a gente comentou bastante aqui durante a sessão, essa nova estratégia de segurança criada pelo Gartner, a Netscope vem se posicionando muito forte. Coloquei aqui no chat também um link do YouTube, que é para o nosso canal. Lá temos diversos vídeos rápidos de 2 minutos que abordamos casos de uso remotos, DLPs em ambientes de colaboração, como Teams, né? Então tem bastante coisa lá que convido vocês a se conectarem para darem uma olhada. E deixamos aqui todo o nosso empenho, a nossa disponibilidade, como o Carlito comentou, testar, mostrar isso no laboratório, também mostrar isso no ambiente de vocês, tirar uma fotografia da utilização da cloud junto aqui com a X4B. Então, esse acho que é o recado final aqui do nosso lado, convidar vocês para a gente poder mostrar um pouco e ajudar vocês com esses novos conceitos que a nuvem acaba trazendo também. Muito obrigado.